Oba, oba, voltei! Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma aula para a gente continuar fazendo nossa bolsa praia. Porque como eu combinei com vocês, eu fiz ela básica assim, sem fechamento. Depois eu ensinei a fazer a nécessaire. Quem não viu a aula ainda, ó, postei na segunda-feira, ontem, a nécessaire com acabamento perfeito, ó, para o zíper não ficar aqui entrando dobrado aqui nas laterais, tá vendo? Um tamanho excelente, mas ensinei a vocês a fazer o molde. E o que ficou faltando? Ficou faltando a gente colocar um zíper de fechamento nessa bolsa. Por que, Simone? As bolsas de grife geralmente não tem zíper. As bolsas de grife vão abertas assim, todo mundo compra. É verdade. Mas quando é um trabalho exclusivo, é um trabalho artesanal, o cliente te pede o zíper. Eles não aceitam a bolsa aberta. Por isso que eles estão comprando com a gente, para poder escolher do jeito que eles querem. Então hoje eu vou ensinar para vocês como colocar o zíper para fazer o fechamento dessa bolsa, tá? Apesar de que eu acho bem prático a bolsa ser aberta, mas se você for para praia de ônibus, você vai perder muita segurança, né? Alguém pode enfiar a mão aqui dentro. Então, vamos atender o pedido dos clientes. Caso alguém peça com zíper, você já vai saber como fazer, tá bom? Então, vou mostrar para vocês que, ó, essa aqui tá prontinha, né? Inclusive, vai ser sorteada agora em dezembro no meu Instagram. Então, me acompanha lá, tô esperando 10 mil seguidores para fazer o sorteio das bolsas. E eu vou mostrar para vocês que nesta daqui, eu retirei o acabamento que tem aqui, soltei um pouquinho a lateral, porque é nessa daqui que eu vou colocar o zíper, tá bom? Nessa que já estava pronta, porque eu não tive tempo de fazer uma novinha ainda. Então, nós vamos colocar nessa e eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Fica muito legal, é bem tranquilo de fazer. Eu acho que vocês vão gostar muito. Deixa eu mostrar o material que nós vamos precisar. O momento que você vai colocar o zíper na bolsa tem que ser o último momento do espelho. Então, a gente vai colocar as tirinhas, vai colocar o fundo e antes de colocar o viés aqui na borda, a gente coloca o zíper. É este momento, depois do espelho está todo pronto e antes de colocar a lateral. No meu caso, a lateral já está colocada, então eu só descosturei um pouco aqui do lado, ó, tá vendo? Para eu poder ter espaço, imagem para costura e acabamento depois. As minhas duas alças já estão prontas, nesse caso eu fiz alça de 1,5 centímetro, você decide a espessura que vai fazer. Se você não viu a aula, eu vou deixar o link da aula dessa bolsa praia luxo aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou deixar também o link da nécessaire, que complementa a bolsa, que é opcional, você pode colocar a nécessaire do modelo que quiser, mas eu fiz esse modelo trapézio e eu vou deixar também o link dessa aula aqui na descrição do vídeo, para você ter a aula completa, tá bom? Para fazer a bolsa do jeito que você quiser. Aberta, com nécessaire, sem nécessaire, com zíper, sem zíper, vai ficar tudo completo hoje. Então, eu vou deixar aqui, ó, as minhas alças já prontas, separadas, que eu ensinei na outra aula. Vou precisar de duas tiras de 2 centímetros por 35. Então, aqui tem 2 por 35, no mesmo material que eu fiz a bolsa. Eu fiz um risquinho aqui no meio, que vai servir de guia para mim na hora de colocar. Esses aqui são os viés de acabamento do meu espelho. Vou precisar também de um zíper. Esse meu zíper pode ter também 35 centímetros, tá? Eu vou usar o número 5, que é o que eu uso para bolsas mesmo, o zíper plástico. E vou usar o mesmo cursor de coração que eu usei na nécessaire. Por quê? É um conjuntinho, então ele tem que combinar, certo? Então, o cursor que você colocar, o zíper que você colocar na bolsa é o mesmo que você vai usar na nécessaire. E eu vou usar também 4 tiras, que tem 3, mas são 4 tiras que você pode cortar 30 centímetros ou 32 centímetros no máximo, tá? Eu aqui tô fazendo com 30 centímetros de largura e 5 de espessura. Você pode usar até 5,5. Então, 2 tiras pro caminho do zíper e 2 tiras vai ser o forro do caminho do zíper. Por que que eu vou fazer tudo no mesmo material? Vocês viram que aqui no fundo eu coloquei o material principal, que é o curvim cedro, e na parte de dentro eu também coloquei o curvim cedro, porque a bolsa é transparente. Então, ia mostrar o fundo aqui. Se eu colocasse um outro forro de outra cor, não ficaria tão legal. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o caminho do zíper. O meu caminho do zíper também terá o forro com o mesmo material. Mas se você quiser usar o forro que você usou na nécessaire, não tem problema, tá?
tudo é questão de gosto. Como a bolsa é transparente, eu decidi que eu não quero que fique aparecendo uma outra cor dentro dela. A minha bolsa vai ser azul e transparente, é uma escolha minha. Mas como forro, você pode escolher outro material. Então, vou reservar aqui, ó, o viés de acabamento. E nós vamos preparar, então, o nosso caminho do zíper. Vou colocar uma fitinha, ó, dupla face, ou você põe cola. O importante é você dobrar 1 centímetro para dentro em cada borda. Ó, uma aqui, 1 centímetro para dentro em cada borda das 4 partes. Ou seja, das 2 partes do caminho do zíper e das 2 partes do forro do zíper, tá? É importante que o seu zíper seja maior do que esse caminho. Tanto que eu cortei para o caminho do zíper 30 e o meu zíper eu cortei 35. É importante o seu zíper ter pelo menos 5 centímetros a mais. Uma vez que eu fiz isso, ó, só de um lado, o outro lado não vai ter. Eu vou separar aqui, se você estiver usando cola de contato, você faz um risquinho de 1 centímetro para você saber o tanto que tem que virar, tá? E eu vou fazer a viradinha, ó. Isso é uma bainha que eu tô fazendo e todas as 4 partes tem que ter essa bainha. Vou colocar um clipezinho aqui, que a minha fita dupla face não tá colando direito. Ele não tá ficando virado de acordo com o que eu quero. Eu acho que é a umidade estragou um pouco a minha dupla face. Mas um clipe também serve, cola de contato serve, tá? E o que que a gente vai fazer? Quando você colocar o seu zíper, você vai pegar aqui, ó, uma parte, colocar, ó, de frente pro zíper, fazer aquele sanduíche. Mas quando você fizer o sanduíche, a parte que vai sobrar zíper é essa que tá a dobra, tá vendo? Essa parte que tá a dobra é onde vai ter zíper sobrando. Eu vou deixar sobrar essa parte do zíper aqui, que tá mais retinho o corte, para facilitar depois eu colocar o cursor. Então, eu vou colocar aqui, ó, frente do principal, com frente do zíper. E aqui eu posso colocar bem na beiradinha do zíper. E atrás, eu vou fazer a mesma coisa, porque aqui seria meu forro. Eu vou usar o principal como forro também. Então, aqui atrás, eu vou colocar do mesmo jeito, ó. Fiz o sanduíche, então fica espelho de frente para espelho, né? E o zíper no meio. Então, sempre vai ser o principal de frente para o zíper e atrás do zíper vai ser o forro. E agora eu vou costurar isso aqui, esse sanduíche. Se você quiser clipar para ter mais segurança, neste momento você pode fazer isso. Vou colocar um ponto um pouquinho menor, porque para fechar o zíper é melhor que o ponto esteja tipo 3. Aqui, como eu não clipei, eu vou arrumando à medida que eu vou costurando. E eu vou costurar até o final. Aqui na dobra, onde tá a minha dobra, já vou tirar o clipe aqui para facilitar para mim, mas eu tenho que costurar ele dobrado. Não posso deixar que ele desdobre nesse momento. Então, eu acerto direitinho aqui, coloco o zíper no lugar e faço um retrocesso em cima dessa dobra. Olha aqui como que fica e deste lado como que fica. Fica o acabamento, tá vendo? Quando eu virar aqui para trás, ó, ele vai ficar acabadinho aqui. O outro lado, Simone, fica sem acabamento? Não. O outro lado vai ter acabamento daqui a pouco. E é por isso que você agora não pode rebater essa costura. Sabe quando a gente coloca o forro e o principal e a gente sempre bate uma costura aqui, ó? Nessa peça você não pode fazer isso agora, tá? Você tem que deixar ele sem rebater costura no momento. Você pode colocar um clipe aqui para segurar ele e ele não te atrapalhar, colocar o outro lado do caminho do zíper. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, deste lado de cá, onde tem a dobra, nós vamos fazer a mesma coisa, colocando do lado de cá as outras 2 partes. Agora, nós vamos fazer um sanduíche do outro lado do zíper. Então, de um lado é a dobra, continua sendo do mesmo lado a dobra, tá? Frente do material, com frente do zíper,
costas do forro com costas do zíper. Ou melhor, frente do forro com costas do zíper. Outro sanduíche, ó. Agora, deste lado, a gente vai fazer a costura, sempre sobrando o zíper onde tá as dobras. Lembrando que você não pode ter rebatido a costura. Eu sei que quando a gente acaba de costurar ali no zíper, a gente já quer rebater a costura para ficar tudo no lugar, mas nesse caminho de zíper não pode fazer isso, tá? Não rebate a costura ainda, senão você vai ter que desmanchar. Então, agora eu vou acertando aqui, já que eu não clipei. Zíper sobre forro, principal sobre zíper. Ok, mais um lado arrumado, ó, tá vendo? Então, nenhum dos dois lados eu posso ainda rebater a costura. Agora, eu tenho que colocar meu cursor. Eu escolhi o cursor de coraçãozinho, que eu falei com vocês, e eu vou colocar ele aqui agora, ó, nessa parte que sobrou aqui. Não coloque pelo outro lado, tá? Pronto, cursor colocado. Eu vou puxar ele aqui até o meio mais ou menos, porque a minha intenção agora é abrir esse zíper aqui, ó. E eu não quero que ele abra até o final, por isso que eu já coloquei o cursor. Então, eu abro aqui a parte oposta que eu coloquei o cursor, que eu vou fazer uma costurinha aqui. Pode ser uma costura de um pé de máquina, tá? O importante é que se você usar um pé de máquina deste lado, você vai ter que usar o mesmo pé de máquina deste lado. Então, vamos lá. Pode deixar o ponto 3 por enquanto, não aumenta. Aqui, quando você costurar, você vai passar por cima do seu zíper. Então, use uma agulha mais grossa. Se for zíper de metal, vira com a mão na hora de passar em cima do zíper, tá? Pra você não quebrar o seu zíper. E aqui nessa pontinha, ó, que sobra uma pontinha, você pode cortar a quina assim, ó, sem cortar a costura, tá? Vou mostrar pra vocês o que aconteceu quando eu fiz isso. Olha. Olha o que aconteceu. Tá vendo? O zíper fica embutido e aqui fica acabadinho. Então, agora a gente tem acabamento, ó, dos dois lados. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, o que você faz? Você vai virar assim, ó, igual tava mesmo, frente com frente, e vai costurar com um pé de máquina. A mesma distância que você usou para costurar o outro lado, você usa esse para não ficar torto, tá? Se preferir até riscar de caneta, você pode riscar. Faz um piquezinho aqui na ponta e desvira. Olha que bonitinho, o zíper fica embutido. Tá vendo que legal? Agora a gente pode rebater essa costura. Quando você rebater essa costura, você vai costurar também, ó, essa borda que ficou aberta, tá vendo? Então, você pode até começar por aqui, se você quiser, e você vai também fechar essa parte aqui, ó. Tá vendo que ele tá aberto? Então, a gente já rebate a costura passando os 4 lados. Aí você começa mais por aqui pela beirada, que depois o retrocesso não vai aparecer. Então, vou começar aqui que eu já começo fechando, tá bom? Lembre de colocar forro ajustadinho com a parte de cima. Com esses 2 centímetros que a gente perde em cada lado, ele vai ficar, meu caminho do zíper vai ficar com 28 centímetros. A bolsa tem 33, vai ser uma boa folga para não ficar atrapalhando o fechamento das bordas. Aqui agora eu tô fazendo o meu pesponto, para ficar tudo assentadinho e o cursor não agarrar no sintético na hora de correr. Tô costurando pelo lado direito, pro ponto ficar mais bonito. E aqui, ó, deste lado, eu também desço costurando para dar uma continuidade na costura.
termino o retrocesso onde eu comecei. Então, olha este lado do zíper. O zíper aqui entra, fica embutido. Aqui ele fica acabadinho, ó. Deu pra ver? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha o caminho do zíper. Quando eu puxo aqui, ó, aqui fica certinho, tá vendo? Porque eu usei a mesma distância para costurar tanto este lado quanto este. Então, ó, o meu caminho do zíper tá quase terminado. O que que falta? Fazer um acabamento nessa pontinha. Você pode deixar essa pontinha grandinha assim, ó. Aqui no caso ela tá com 6 centímetros, mas você também pode diminuir um pouco ela. Eu gosto de deixar esse tamanho mesmo. Eu vou pegar uma tirinha, tem que ter 3 centímetros de largura, então eu vou tirar um pouquinho nela aqui, para ela não sobrar nas laterais do zíper. Essa tirinha pode ter 5 por 3, você vai dobrar aqui, ó, para dentro. E vamos fazer o acabamento dessa ponta do zíper, para ficar bonito e pro zíper, o cursor não sair daqui depois, tá bom? Quando a bolsa abrir, o cursor não sair. Então, você deixa um pouquinho maior assim, porque quanto maior ele estiver, mais a bolsa vai abrir, tá bom? Então, você pode aqui agora colocar um rebite ou costurar. Como na bolsa de praia a gente tá evitando ferragens, a gente tá colocando ferragem só no essencial, eu vou costurar. Igual eu costurei o resto da peça. Olha como é que ficou bonitinho e delicado. Esse aqui é o lado direito. Aqui é a parte de dentro da bolsa. Fica perfeito, gente. Agora eu vou mostrar como a gente vai encaixar isso na bolsa, tá? Claro que na hora que você for fazer isso, ainda não vai estar com as laterais, né? No meu caso, eu já coloquei com as laterais. Você vai escolher qual é o seu lado da frente da bolsa. Como aqui a minha bolsa tá igual aos dois lados, não faz diferença pra mim qual lado que eu vou colocar o cursor. Depois, na hora de pôr o chaveiro, eu decido que o chaveiro vai ficar nessa parte da frente, porque o cursor tem que fechar para a esquerda. No momento, o que importa para mim é só centralizar ele aqui no espelho. Então, eu vou pegar... Como tem essas tirinhas aqui, ó, para mim, ó, fica mais fácil de eu localizar a posição, para saber se tá no meio ou não. Olha aqui. Essa distância dessa tira para cá tem que ser a mesma distância dessa tira para cá, tá vendo? Fica fácil de posicionar. Eu nem vou precisar dar pix, apesar de que se você quiser dar pique aqui no meio do caminho do zíper e dar pique no meio da bolsa, para você saber a posição certinha e não ficar torto, dá para fazer também, tá? Não tem problema. Ó, clipei esse lado já vou costurar esse lado. É assim mesmo, ó. Por quê? Porque a gente vai finalizar com viés. Então, eu coloco aqui assim, ó, e vou costurar com essa ponta pra cima, tá? Então, eu vou costurar assim mesmo. Não é virada de costura, nada disso. O meu zíper aqui tá pra cima, dentro da bolsa. Deixa eu voltar vocês pra máquina, né? Esse barulho que vocês ouviram é do clipe batendo aqui na máquina, não era porque tá grosso não, porque não tá não. São 2 camadinhas de curvim e uma camadinha de plástico 04. Olha como ficou. Ó.
aqui é o zíper com a parte pra fora, tá vendo? Com os dentinhos pra fora. Eu costurei aqui na borda do lado de dentro da bolsa, tá vendo? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tomando cuidado de ficar centralizado assim como ficou o lado de cá. Então, a distância que eu vou costurar aqui tem que seguir a mesma que eu costurei do lado de cá para a bolsa não ficar torta. Então, eu vou dar uma clipada aqui rapidinho. 3 clipes é o suficiente. Lembrando que eu sempre vou costurar esse raminho do zíper do lado de dentro da minha bolsa, ó. Porque depois eu vou fazer acabamento com viés, tá? Assim como a gente fez a bolsa sem o zíper. Vai ter o acabamento com viés. Olha que fácil, gente. Os dois lados já estão costurados. O que falta agora? Colocar o acabamento aqui do viés e depois voltar a lateral aqui, que eu descosturei um pouquinho para me dar espaço para poder costurar. E depois fazer o acabamento com esse viés de finalização da lateral. Tá vendo? Que eu soltei. Mas no seu caso, você vai estar fazendo a bolsa toda de início, você vai colocar esse caminho do zíper e depois você vai colocar essa lateral, tá? Depois de colocar o viés aqui, você vai colocar essa lateral. Como a minha já estava pronta, eu tive que desmanchar. Para quem não viu a aula, para colocar o viés ali na borda, eu gosto de usar fita dupla face. Apesar de que a minha fita dupla face, acho que ela molhou, ela não tá colando direito. Mas eu fiz um risco aqui no meio, desses 2 centímetros. E vou colocar uma fita dupla face no meio de cada um deles, só para me ajudar a posicionar melhor o meu viés de acabamento. Vocês viram que não muda muita coisa? Só que eu queria dar a opção para vocês de fazer com ou sem zíper, tá? Eu acho sem zíper linda, prática, mas a maioria dos clientes quer segurança, praticidade, não é tão importante quanto a segurança, eles vão te pedir o zíper. Neste momento agora, eu vou colocar aqui o meu viés. Simone, não vai ficar muito grosso para costurar? Vai mais devagar. Use uma agulha mais grossa. Se você estiver na máquina doméstica, você vai usar uma agulha 16. Não corre para o seu ponto ficar a mesma distância um ponto do outro, que vai dar tudo certo. Eu cortei mesmo o viés um pouco maior, eu precisava de 33 centímetros, eu corto 35. Eu prefiro acertar depois do que faltar. Mas o viés aqui, você pode cortar ele com 33, tá bom? Que agora eu vou fazer a mesma costura, a diferença é que agora eu vou pegar o viés lá da beiradinha. Agora eu costuro desde lá da borda e vou costurar bem na bordinha, tá? Tomando todo cuidado de estar costurando os dois lados do viés. Senão o viés prende de um lado, o outro lado fica solto e fica muito feio. Esse viés que eu cortei em excesso, eu retiro aqui. Arremato as linhas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora com a minha outra tira de viés. Lembrando que esse viés foi feito com o mesmo material da bolsa, ou seja, curvinho cedro, fundo de malha 08, tá? Olha o acabamento. Tá vendo? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa costurar a alça, mas antes disso eu tô querendo fechar essa lateral aqui. Essa lateral aqui que eu deixei aberta, de propósito, só para eu ter espaço para colocar o meu viés de acabamento, eu vou fechar agora, ó. Então, eu já vou fechar cobrindo
com o meu viés que eu já tinha aqui anteriormente. No seu caso, depois de fazer essa parte, você vai encaixar a lateral e colocar o viés de acabamento em toda a lateral. Como eu só desmanchei um pedacinho, eu só vou finalizar aqui. Lembrando que esse pedaço da aula é complemento da aula da bolsa praia luxo. Você não vai conseguir fazer a bolsa praia sem assistir a outra aula, tá? Isso aqui é complemento, é uma opção de colocar zíper na sua bolsa praia. Agora do lado de cá, vou fazer o fechamento das 4 laterais que eu abri para adaptar, que eu abri para adaptar o meu zíper, tá? O viés eu tive que colocar outro novo, porque o outro já estava todo furado e costurado. Então, eu retirei o viés aqui do espelho e coloquei um viés novo. Mas aqui na lateral foi só um pedacinho que eu descosturei, não vai ser necessário trocar. E você pode queimar com isqueiro todas as linhas de arremate que ficaram, para a costura não desfazer. E agora nós vamos pregar a alça. Eu gosto de pregar a alça com essa parte aqui, ó, da costura para dentro. Então, eu vou colocar assim, ó. Conta as tiras, ó, aqui tem um viés, aqui tem uma tira, aqui outra tira. É nessa segunda tira que a gente vai colocar a alça. Então, você vai posicionar do lado de dentro aqui a sua alça e vai costurar ela nesse viés, tá? Agora, do outro lado, do mesmo jeito, a mesma distância, segunda tira daqui pra cá, sem contar o viés. Então, se contar o viés, 1, 2, na terceira tira, você costura a sua alça. Agora, do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Você não pode costurar a alça antes de colocar o viés. Ela tem que aparecer aqui dentro mesmo, não tem jeito. Se você colocar a alça antes de colocar o viés, a sua alça vai ficar virada para baixo o tempo inteiro, tá? Então, a alça é colocada depois do viés mesmo. Antigamente, se você não tivesse colocado nenhuma personalização ou etiqueta dentro da peça, você poderia escolher qual lado seria o da frente, qual lado seria o de trás, tranquilamente. Agora não. Agora a gente tem a regra do fechamento do zíper. O nosso zíper tem que fechar sempre para a esquerda. Então, agora, este lado vai ser considerado da frente. Essa parte do zíper, ó, você pode enfiar aqui para dentro. Ó. Enfia ela aqui para dentro, ela fica guardadinha aqui dentro. Mas na hora que você abrir a bolsa, ela te dá uma ampla abertura, porque tem esse espacinho do zíper a mais aqui, para ela poder abrir mais a boca, tá vendo? Viu que legal?
Aqui ficou uma pequena distância, ó, pequena mesmo, tipo 2 centímetros de distância. O zíper acaba antes da lateral, dos dois lados. Você pode fazer esse tamanho do zíper 1 centímetro maior de cada lado, mas não faça mais do que isso. O meu eu cortei com 30 por 5, você corte no máximo 32 por 5, tá bom? Então agora, o que é que falta nessa bolsa? Colocar uma necessaire aqui dentro, para o kit ficar mais completinho. Ó, abro o meu cursor, pego a necessaire chiquérrima, né, que a cliente vai estar carregando assim. Coloco aqui a necessaire dentro da bolsa. Coloco todos os produtos que eu quero levar para a praia ou para o clube, até mesmo para passear no centro, para ir no shopping. E agora eu coloco o meu chaveirinho, que vai estar personalizado, ou com a minha etiqueta, ou a personalização com as iniciais da cliente. Ou um desenho da Mini, né, que a gente vai fazer com um clichê. E aí? Maravilhosa? Então agora sim, pessoal, nossa bolsa está completíssima. Inclusive tem a alça de ombro aqui, ó, que a gente vai colocar nesses ilhoses aqui através dos mosquetinhos que eu coloquei. Você pode fazer a alça fina assim ou mais grossa, tá? Pode fazer a bolsinha desse tamanho que eu achei maravilhoso, mas você também pode fazer a bolsinha maior do tamanho que você quiser. E tá aí, mais uma aula, continuando e terminando a nossa bolsa praia. Então, gente, obrigada por assistir mais essa aula. Deixa um like pra mim, compartilha a aula. Quero saber se vocês estão gostando. Beijo, fica com Deus.